pessoal, nós vamos a partir de hoje estudar os números racionais. Gente, como o próprio nome diz, racional vem de razão, que lembra em matemática a comparação pela divisão. Os números racionais são os números que podem ser escritos na forma de fração. Esses números podem também ter representação decimal finita ou decimal infinita e periódica. Observe que o conjunto dos números racionais, representado pela letra Q, contém o conjunto dos números inteiros, que por sua vez contém o conjunto dos números naturais, certo? Exemplos de números racionais. São números racionais os números inteiros, temos 3 exemplos aí, 2, 5 e menos 7, os 3 também escritos na forma de fração. Temos também os números decimais exatos, 0,2 que transformado em fração fica 2 décimos, 0,06 transformado em fração fica 6 centésimos e outro exemplo. Nós temos também como números racionais os números periódicos, a gente chama de dízimas periódicas. Nós temos aí abaixo 3 exemplos de dízimas periódicas. Os números racionais na reta. Como os números racionais são usados para representar frações de unidade, sua localização na reta numérica ficará entre as marcas dos inteiros que representam precisamente unidades inteiras. Olha o exemplo aí. Como é que a gente representa 3 meios na reta numérica? Primeiro, o número 2, que é o denominador, né, lembram? Mostra que devemos dividir as unidades em 2 partes iguais. Enquanto que o numerador 3 mostra que devemos pegar 3 dessas divisões a partir do começo. Exemplo, perceberam onde vai ficar o 3 meios? Mais um exemplo, gente. Quando você posicionar um número negativo na reta numérica, a única diferença é que contamos as unidades para a esquerda e não para a direita. Como exemplo, representamos o menos 5/4. Primeiro vamos dividir as unidades em 4 partes iguais, conforme indicado pelo denominador. Então, contamos 5 unidades a partir do começo. Como é um número negativo, contamos as partes para o lado esquerdo. Perceberam onde fica o menos 5/4? Fração geratriz. É aquela que, quando dividimos seu numerador pelo denominador, o resultado será uma dízima periódica. Lembra que eu falei dízima periódica? Os números decimais periódicos apresentam um ou mais algarismos que se repetem infinitamente. Esse algarismo, ou algarismos que se repetem, representam o período do número. Quando a parte decimal é composta apenas pelo período, a dízima é 2,5555. Por que simples? Porque apenas depois da vírgula só tem o número 5, que é o período que se repete. Exemplo 2, 1,235235. Qual é o período que se repete? 235, 235. E outro exemplo, 0,323232, sendo que 32 é o período. Já quando além do período existir, na parte decimal, algarismos que não se repetem, a dízima será composta. Exemplo, 0,344. Vocês perceberam que o único número que se repete é o 4. Então, o 3 é um número que está a mais. Por isso, a gente chama de dízima periódica composta. Método prático. Para encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica, podemos também utilizar um método prático. Quando a dízima for simples, o numerador será igual à parte inteira, com o período menos a parte inteira. E no denominador, a quantidade de noves igual ao número de algarismo do período. Exemplo. Vamos determinar a fração geratriz do número 0,2222. Percebam, gente. Parte inteira e o período, que a parte inteira e o período é o 2, menos o 0, que é a parte inteira, certo? Sobre 9. Por que 9? Porque só tem um número que se repete. O período é formado apenas por um número, que é o número 2. Por isso, 9. Se fosse por 2 números, seriam 2 noves. 3 números, 3 noves, e assim sucessivamente. Qual a fração geratriz da dízima periódica 34,131313? Acompanhe o esquema abaixo para encontrar a fração geratriz. Lembram? Parte inteira e período, 3413, menos a parte inteira, que é o 34, sobre... Por que 9 e 9? Porque o período que se repete é o número 13, então são 2 dígitos, por isso 2, 9. Quando a dízima for composta, o numerador será igual à parte que não se repete com o período, menos a parte que não se repete. Exemplo, encontre a fração geratriz da dízima periódica 6,37777.
Como a dízima periódica é composta, encontraremos a fração geratriz utilizando o seguinte esquema. Números que não se repetem e o período, da mesma forma, menos o número que se repete, certo? Que é o número que se repete. Período, da mesma forma, menos o número que se repete, certo? Que é o número que se repete. Que não se repete, desculpa. Sobre, ao invés de ser 9, vai ser 90. Por que 90? Porque só tem um número que se repete, que é o 7. Ao invés de ser 9, será 90. Bom, gente, nosso conteúdo acabou aqui. Vocês sabem que estará disponível no site da escola, gente, viu? Eu peço, por favor, que vocês prestem atenção, dê uma atençãozinha a mais. E qualquer coisa, estou online às quartas e sexta-feiras no nosso plantão pedagógico, tá ok? Espero vocês para tirar qualquer dúvida. E lembrando também que no site, junto com essa videoaula, tem uma atividade para que vocês possam resolver, viu? Estou aguardando. Beijão e, por favor, fiquem em casa, se cuidem, galera, por favor.